Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todas. É com alegria que damos sequência ao nosso evento, essa segunda noite do nosso meeting sobre compliance fiscal, organizado pela Comissão dos Tributários aqui da OAB, Seccional Alagoas. Infelizmente, não pudemos realizar esse evento, essa segunda noite de evento na quinta-feira passada. Acredito que todos os presentes já tenham conhecimento. Infelizmente, foi decretado luto oficial na quinta-feira aqui na OAB, por conta do falecimento do Dr. Omar, que foi presidente aqui da casa. E um dia muito triste e, enfim, acho que a suspensão, adiamento, foi uma forma aí de homenagear o Dr. Omar e também seus familiares. Professor Marcos Bernardes de Mello, que é pai do Dr. Omar, grande professor da Universidade Federal de Alagoas, tive a satisfação de tê-lo como mestre lá na FDA, na Faculdade de Direito de Alagoas. E por essa razão, então, realizamos a segunda noite hoje, dia 30 de maio, noite em que contaremos sequência ao nosso bate-papo aqui sobre compliance fiscal, sob uma perspectiva diferente. Hoje à noite, no nosso primeiro painel, trataremos das ferramentas de tecnologia à disposição hoje no mercado para o compliance. E o segundo painel, após o intervalo, após o coffee break, trataremos do compliance fiscal na perspectiva do poder público, do fisco. E contaremos com um representante do fisco estadual e um representante aqui do poder público municipal, Dr. Guilherme, que já nos prestigia. Bom, então, dando sequência, já vou desde já convidar a doutora Tânia Rúbia da Silva Laurentino a tomar assento aqui à mesa, nossa mediadora da noite. Doutora Tânia é administradora e advogada, é mestre em compliance, é especialista em gestão de riscos e é gerente executiva de governança corporativa, ouvidoria, compliance e LGPD no sistema da Federação da Indústria do Estado de Alagoas, profissional, portanto, altamente gabaritada no assunto e que vai nos prestigiar mediando esse painel hoje à noite, que será formado que será composto também por dois profissionais do mais alto nível, e que, já que hoje vamos tratar nesse painel de tecnologia, eles, portanto, vão participar desse evento hoje com o auxílio da tecnologia, de forma remota. Eles não estão aqui, eles estão em São Paulo hoje, e vão, portanto, nos prestigiar aqui. Vocês vão poder assisti-los nos telões e ouvi-los também, e a gente vai fazer, com o uso da tecnologia, vai realizar esse painel que trata sobre tecnologia. Então, eu quero anunciar a participação do primeiro expositor, Davidson Fará, já está aí na tela. Maravilha, Davidson. Davidson é contador e advogado, é sócio fundador da GAN Tax Intelligence, que é uma empresa exatamente que oferece soluções de tecnologia para os contribuintes que precisam aí cumprir suas obrigações acessórias. É também pós-graduado em Supply Chain pela Live University. Davidson, seja muito bem-vindo. Ansiosos aqui para te ouvir. E aproveito para convidar também, para anunciar, apresentar o segundo expositor da noite, Dr. Rafael Mondjan, já deve estar aí online. Dr. Rafael é advogado e contador, é consultor funcional em SAP, atualmente é Head de Impostos Indiretos e LTOs na Syngenta, que é uma multinacional química, uma grande empresa, é pós-graduado em Direito Público pela USP, é mestre em Direito pela USP, é professor convidado no curso de pós-graduação empresarial da FGV, é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, professor titular da BSSP e atualmente secretário acadêmico no Grupo de Estudos Tributários do Agro, da JETA. Então, pessoal,
Feitas as apresentações, eu vou passar a palavra à doutora Tânia, que vai mediar esse painel, e para não deixar a doutora Tânia sozinha da mesa, eu vou sentar ali ao lado dela para fazer. Muito obrigada, Gustavo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Esse evento é importantíssimo, ele trata de um tema fundamental para o empresariado, e quero agradecer ao AB aqui, né, pessoa do Dr. Gustavo, pelo convite, né, reforçando a importância dessa iniciativa, né, que a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, né, especialmente na pessoa do nosso presidente, Dr. José Carlos Lira de Andrade, estimula os empresários a aplicarem boas práticas de compliance, né, e de compliance fiscal também, né? Embora saibamos que isso não é uma tarefa fácil, né, doutor Gustavo? A estrutura tributária do nosso país é extremamente complexa, então ela tem muitas regras, tributos, diversos tributos que incidem sobre a mesma base. Além disso, o custo para as empresas para manter esse compliance, manter em conformidade com todas essas regras, é altíssimo. Para vocês terem uma ideia, o estudo do Doing Business, que é do Banco Mundial, esse estudo é de 2020, ele informa que no Brasil as empresas brasileiras levam em média 1.500 horas de trabalho por ano para cumprir com todas as suas obrigações fiscais, especialmente as obrigações acessórias, né? Uma inscrição ali, fazer uma declaração acolá. Então, isso leva 1.500 horas de trabalho por ano para se manter compliance. Para vocês terem uma ideia, na América Latina, esse número hoje é em torno de 260 horas. Eu nem vou falar dos outros países. Então, além desse todo esse trabalho, o risco envolvido numa operação que precisa de tanto tempo, é claro que é enorme, né? E esse risco vai muito além da multa. Você tem o risco do próprio negócio ali, você tem um risco de perda financeira, né? Perda de oportunidade quando você não faz um bom planejamento tributário. Então, doutor Davidson, queria começar esse painel te perguntando que, diante desse cenário complexo, como é que a tecnologia pode apoiar as empresas e os profissionais da área para reduzir esses riscos e manter o compliance fiscal? Sabe as palavras, doutora Tânia, boa noite a todos, primeiramente. Vocês estão me ouvindo bem? Então, o áudio está bom? Sim, ouvimos muito bem, os dois. Legal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao AB, né, pelo convite, né, e na pessoa do Dr. Luiz Gustavo, grande tributarista, quem admiro muito, né, tenho tido bastante contato com o Gustavo nos últimos anos e a admiração aí vem crescendo a cada dia, tá? Parabenizar a todos também os advogados, né, e advogadas tributaristas, né. Na semana passada foi comemorado o dia, mas por motivos maiores estamos realizando o evento hoje, então assim, não podemos passar em branco, e parabéns aí pelo evento, tá, doutor Gustavo? Gostaria também de saudar os nossos colegas contadores, fiquei sabendo que aí nesse evento também tem a presença dos nossos colegas contadores, eu também sou contador, né, e advogado. Posso dizer que sou mais contador do que advogado, né, pois a minha formação primeira foi em ciências contábeis, tá? E os contadores estão lá com a missão de aplicar o dia a dia da prática tributária na maioria das empresas. Então, é eles que recebem as demandas iniciais e que depois geram para nós, para os advogados, os trabalhos, né, colaterais e muitas vezes voltado ao compliance também da área tributária, né? Aproveito também para cumprimentar a colega da bancada Tânia, quem estou conhecendo hoje, prazer conhecê-la, tá? Ao meu amigo Rafael, né, quem também tem uma grande admiração, apesar de ser corintiano, né? Agora, voltando aí à pergunta, como a tecnologia contribui para o compliance, né? Nós estamos falando aí de uma queda de braço entre, né, o contribuinte e o fisco, né? Então, não é um exagero afirmar que a única área de excelência do Estado brasileiro, né, é a arrecadação e a fiscalização de tributos. E por que eu digo isso? Pelo próprio aparelhamento
em recursos e tecnologia que o Estado investe, né? Por que ele faz isso? Para garantir uma arrecadação, né? Talvez nenhum outro serviço oferecido pelo governo é tão bem estruturado e eficiente quanto, né, quando a gente fala em arrecadação tributária, né? Então, o Estado brasileiro investe pesadamente na arrecadação, controle, fiscalização desses tributos e trava aí com o contribuinte uma, vamos dizer, queda de braço aí para manter esse volume de arrecadação, tá? E aí, ou seja, quando a gente fala em aparelhamento do Estado, a gente está falando que o Estado investe em tecnologia, né? Isso não é nenhuma novidade, até porque hoje tudo é eletrônico, quase tudo voltado para arrecadação eletrônica, né? Nós estamos falando do SPED, que o SPED nem é novo, né? Desde 2007, um projeto que iniciou-se em 2007, e hoje ele tem uma maturidade interessante, né? Num ponto de vista que hoje é um Big Brother, né? No sentido amplo da palavra. E, ou seja, de um lado nós temos o contribuinte o Estado superaparelhado, né? E do outro nós temos o contribuinte, às vezes com controle limitados ao Excel, né? A planilha Excel. Tá, a gente fala assim que Excel é vida, até porque o Excel é o nosso dia a dia, né? Quando a gente vai falar de apuração tributária, quando a gente vai falar de algumas análises primárias, né, de informações que o contribuinte disponibiliza, mas a pergunta que não quer calar, né? O Excel é suficiente, né, para que o próprio contribuinte consiga estabelecer um equilíbrio, um controle, um compliance de uma forma, vamos dizer assim, completa, né? Então, assim, eu não vejo que o Excel é uma ferramenta excelente, é uma ferramenta que perpetua, que vai ser utilizada para, na maioria dos casos, sim. Mas hoje o contribuinte, né, a pessoa responsável por essa informação, né, que pode ser pessoa jurídica, no caso, né, porque está linkado os representantes das empresas, eles precisam, de fato, se preocupar com essa estrutura do Estado frente a um controle precário, vamos dizer assim, né? Então, gostaria até de chamar o Rafael aí para o debate, né, e ver o que ele tem também a opinar sobre esse ponto, né? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado, um prazer estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite, prazer revê-lo, Deison. Luiz, obrigado aí pelo convite também. Doutora Tânia, prazer em conhecê-la à mesma distância, espero que em breve pessoalmente, mas é a tecnologia já nos ajudando a fazer essa aproximação, né? É uma pergunta interessante, mas eu queria começar de trás para frente. Apesar da minha primeira formação ter sido em Direito, meu mestrado pós em Direito, um dos motivos que eu acabei, e sem problema nenhum falar, eu desisti do meu doutorado e fui trabalhar com parte de tecnologia, tanto que eu sou consultor SAP também, né? Falei, nossa, também sim, por quê? Porque essa querência e essa carência por tecnologia, olhando do lado não da administração pública, mas do lado da empresa, né? Ela já vem de longa data, porque uma coisa que você comentou do SPED, que foi e hoje você chama ele de Big Brother, mas na época foi um blockbuster, né? Que inovou tudo, o nosso TXT, que trouxe muita inovação e muita visibilidade ao mesmo tempo. As empresas e as multinacionais com que nós trabalhamos, e é que eu trabalho hoje, eles não conseguem compreender essa tamanha necessidade da quantidade de informações que o fisco, o Estado por si só, ele exige, né? E normalmente, quando nós temos uma nova obrigação tributária posta em vigência, o fisco ele teve meses, se não anos, para criá-la, produzi-la, testá-la, inclusive chamam as maiores empresas contribuintes para fazer os testes. E quando coloca em produção, do outro lado o contribuinte tem 6 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo da questão, e vocês todos já viram que é muito comum setores de classe, organizações de classe pedir prorrogação.
né? Desde o mais simples até o mais complexo, né? Saiu antes de ontem a prorrogação da ECD, e agora mudou o dado, né? A data da ECD propriamente dito. Então, assim, o que eu poderia falar do lado da tecnologia? A transparência e a segurança de dados, até fazendo um link com a doutora Tânia na parte de LGPD, quando você tem transparência, segurança e celeridade no dado, por mais voraz ou preparado que o fisco esteja, do lado do empresário, do lado da empresa que presta esse serviço tributário para o seu cliente, ele consegue aumentar e, ao mesmo tempo, amenizar a relação entre o fisco e o contribuinte. Por quê? Te permite tomadas de decisões rápidas. E, principalmente, te permite tomadas de decisões não apenas na questão de prestação de contas, pelo contrário, orçamentos, planos de expansão, planos de caixa, quanto eu consigo investir, se eu consigo fazer um planejamento tributário, por onde, guerra fiscal entre estados, que me perdoem para quem defende que não existe mais, eu não concordo com isso, ainda continua existindo guerra fiscal. Então, acho que a confiabilidade e a eliminação das inconsistências de dados trazem bastante essa possibilidade. E lembrando que, normalmente, os gatilhos que o fisco tem são erros cadastrais. Começa por aí. Por mais tecnologia que tenhamos, tudo começa num bom cadastro. Então, qual que é a qualidade do seu cadastro? O que você está registrando no seu negócio, né? Como materiais, informações financeiras, enfim, agora tem os marketplaces, intermediações bancárias. Vocês com certeza já escutam muito das famosas fintechs, e agora está surgindo, né, no mundo agro, as agritechs, que nada mais é do que correspondentes, intermediadores bancários, ou seja, é uma instituição financeira que não é regulada pelo Bacen, e tem outras informações tributárias que o fisco vem pedindo. Então, como foi a forma de pagamento, crédito, débito, boleto e por aí vai. E automaticamente, Deilson, Luiz e todos, isso me permite tomar decisão, me permite fazer com que a empresa vá para frente, porque você traz confiabilidade para aquele que precisa avaliar o dado. Tomada de decisão é avaliação de dado, né? E com essa tecnologia, penso eu que o contribuinte, né, ele tem a possibilidade de, a qualquer momento, reavaliar a escrita, fazer retificações se forem necessárias e, principalmente, ter uma visão clara da sua situação fiscal, né? Acho que isso é muito importante. Então, é essa mensagem que eu queria trazer, principalmente na questão de visibilidade de informação para tomadas de decisão, tá? Eu falo isso, doutora Tânia e Luiz, porque normalmente nos eventos que a gente participa, se objetiva muito o quê? A contingência ou um planejamento tributário. Mas existe um meio termo que para mim é o mais importante de todos. É a sustentabilidade do seu negócio através de dados para tomada de decisão. Não adianta nada você decidir por um planejamento tributário ou você criar uma estratégia por uma contingência que já ocorreu, que se você tivesse controle dos seus dados, da sua operação, uma visibilidade para fazer projeções, com certeza essas tomadas de decisões para mim têm muito mais valor agregado do que propriamente dito um dos dois pontos que normalmente se debate nesses fóruns. Por isso que eu bato muito nessa tecla e eu fiz questão de, por mais que a minha formação seja em Direito e Contabilidade, eu fiz questão de trabalhar um pouco na área de tecnologia, para conseguir linkar esses 3 pontos. Então, acho que eu trago isso aí, Davidson, concordo plenamente contigo, mas olhando o lado do contribuinte e do operador, não só do direito tributário, mas da área financeira como um todo, é gestão de dados para você prover a melhor informação para que o seu cliente, o seu gestor, quem quer que seja, tome a decisão mais acertada. Até porque, né, Rafael, né, meus caros, no mundo competitivo, né, e onde a carga tributária ela é representativa na maioria dos produtos, você tomar uma decisão rápida, principalmente quando a gente fala por varejo, né, a gente vê isso muito no varejo. O varejo ele é muito dinâmico quando a gente vai falar em tomada de decisões. Por quê? Porque
por exemplo, e-commerce, o pessoal, tá, regional, vamos para Minas, porque lá Minas tem um benefício que vai beneficiar quem está no e-commerce, então o pessoal já vai descobrindo alguns caminhos dentro dessa cultura, né? Porque eu fui fazer supply chain, inclusive, né? Para analisar a malha fiscal de todas os canais de distribuição, mas no Brasil a malha fiscal ela é construída a partir do impacto tributário e não necessariamente a partir do impacto logístico, né? Então o pessoal está estrategicamente está em algum estado do Nordeste, às vezes por causa de um benefício, não necessariamente por conta da logística, né? E só voltando rapidamente, só fazer um comentário aí do informações em tempo reais. Eu tive um caso recente, faz um mês, né? Um cliente entrou com um pedido, né, de prorrogação de regime especial de substituto tributário e foi indeferido. Ele já tinha um regime e foi indeferido, né, sobre o argumento de que ele tinha um volume representativo de vendas para consumidor final, né? Então, em resumo, o cliente não sabia o volume de vendas para consumidor final, né, e o prazo estava se esgotando do recurso, e ele solicitou o TI dele, né, para levantar a informação, porque nem ele tinha informação de que ele vendia, o quanto o percentual de vendas dele era envolvido e era direcionado para o consumidor final, né? Aí ele consultou a gente, né? A gente falou assim, me passa o XML que eu levanto isso rapidamente, né? Porque no XML, uma tag, ela define, que é um campo lá do XML, que é a nota fiscal eletrônica, ela define obviamente, se o cadastro estiver correto, mas a gente partiu dessa premissa, ela define se aquela mercadoria está sendo destinada ao consumidor final ou não. Então, a gente pegou os dados, o cliente me mandou, em 2, 3 horas eu já devolvi para ele, uma informação que ele estava quase um mês, né, porque já estava perdendo o prazo, e foi nos últimos segundos, assim, nos últimos minutos da expiração do prazo de recurso, que a gente chegou à conclusão, fazendo análise rápida do banco de dados, que ele vendia 1% para consumidor final e o fisco falou que ele tinha uma venda representativa. E aí pôde-se fazer um recurso com base em fatos reais. Tanto é que a nossa escola eletrônica, o fisco já tem à disposição dele, né? Então, essa informação em tempo real é que o contribuinte, o usuário tributário, ele precisa ficar um pouco atento, né? Precisa aprender a usar o que está à disposição, né? Porque o pior já passou, né? A parte cara, né, de implantação do SPED, na maioria das empresas já aconteceu, né? Então, agora nós estamos falando de você usar os dados tributários, que é isso que a tecnologia está permitindo, e é a pergunta que a Tânia falou, né? O que a tecnologia ela ajuda no compliance? Ela ajuda nisso, né? Você não ter o elefante branco na sua sala tocando bumbo e você não está vendo, né? Então, esse é um dos caminhos importantes aí do compliance. Doutor Davidson, no teu exemplo, que foi excelente, né, sobre esse cliente, um exemplo claro de uso da tecnologia, né? Exato. Pelo que vocês falaram, você e o doutor Rafael, ela tem sido amplamente usada pelo fisco e precisa ser amplamente usada também pelas empresas. E no mercado hoje, quais são as tecnologias, as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis hoje no mercado para essa infinidade de empresas que a gente tem, tanto as grandes quanto as pequenas? Então, o que é que a gente já falou de Excel, né? Já falou de XML, que é a grande ferramenta. Ela está em todas as empresas, não tem empresa nesse mundo que não tem o Excel aí. Mas existem outras, né? Então, hoje no mercado, o que tem no mercado disponível para a gente? Então, na realidade, o mercado, de novo, né? O que eu penso, né? A tecnologia, ela ainda é um pouco cara, né? Ela ainda é um pouco cara, por isso que as empresas, eu acho que o divisor de águas aí é as empresas entenderem aquilo que é necessário para elas, né? Ou seja, o que é
o que é ilimitado, né? No caso, nós não temos nada ilimitado aqui, nós estamos falando de recursos limitados, ou seja, as empresas têm um valor para dispor, às vezes tem empresas que quase não têm orçamento, né, para melhorar a sua área de compliance, até porque a pandemia judiou bastante, né, das empresas, a gente tá vindo de um cenário ainda bastante modificado pela pandemia, né? Só que, por um lado, a pandemia ela foi o grande causador de uma disrupção, né? Não foi nenhuma pessoa, não foi nenhum processo e não foi nem a tecnologia propriamente dita, foi a necessidade, né? A necessidade da gente se adequar. E aí, o que aconteceu? Com esse desenvolvimento, até porque nós estamos aqui popularizando, né, o online, né, a distância, isso fez com que as coisas ficassem um pouco mais acessível, né? A tecnologia, então, ela está ficando um pouco mais barata, um pouco mais acessível, né? E hoje, vamos colocar no mundo, num plano mais realista, né? Não é falando, vamos falar de inteligência artificial generativa, que machine learning, você vai aprender um monte de coisa, a própria tecnologia aprende. Vamos falar da automação de processos, né? Muitas empresas ainda, o dado que a doutora utilizou, né, que é as 1.500 horas, pô, muitas empresas já reduziram bastante esse tempo, né? Por quê? Porque investiu em automação de processo. Em vez de você ter uma pessoa preenchendo guia de acolhimento, tem empresa que preenche mais de 2.000 guias de acolhimento por mês, né? Principalmente aquelas que vendem para todos os estados e tem que pagar ST para todos os estados. Tem que preencher uma guia para todos os estados. De FAO, se você não tem a inscrição estadual no destino, você vai ter que pagar o DIFAL por nota, enfim. O que acontece? Você vai preenchendo o guia, isso leva tempo. E isso dá para, por exemplo, para automatizar, né? Então, é possível você criar automação de processo, onde, na maioria dos casos, por exemplo, uma empresa do dia a dia, qual que é o tempo que o sistema da empresa tá ocioso? À noite, né? À noite, final de semana. Então, você pode criar automação, contratar, né? Obviamente, ou utilizar se você tiver um TI próprio, utilizar um robô que ele é programado para entrar num processo, fazer a geração de um relatório, ou vários relatórios naquela sequência, no fechamento, onde está todo mundo dormindo, o robô está fazendo isso. Mas esses são as partes mais, vamos supor, acessível hoje em termos né, de tecnologia. Aí eu gostaria de ouvir do Rafael, né, como ele é o contratante hoje de tecnologia, né, para a empresa que ele atua, então ele tem aí alguns exemplos para comentar, né, do que ele tem contratado aí, que tem ajudado ele bastante. É algo que me atrai muito, me agrada bastante, doutores, é a questão de integração de dados, tá? Porque desde do SPED você encontra bastante ferramental que faz a geração do TXT, adequa ao layout e tudo mais, mas eu sou muito crítico quanto ao dado, a qualidade dele, como ele integra. Então, a título de exemplo, doutores, principalmente a doutora comentou do XML, né? Era muito comum, muito recorrente ter problemas de notificações, autos de infração, enfim, por erros de escrituração. E como é que isso foi praticamente eliminado? O erro de escrituração, normalmente, ele se dava por quê? Porque tinha lançamento manual. Então, a nota fiscal chegava, as pessoas ainda acostumadas com o DANF, né? Nem sequer davam atenção ao XML, e aí, cadastro errado, né? Coisas erradas que entram, coisas erradas que saem nas escritas. Depois de sim, teve um certo investimento financeiro, mas que ele se pagou, mostrando um investimento de retorno quanto à redução dos autos de infração, o lançamento das notas fiscais de mercadoria, né, as que têm XML, porque o serviço ainda não chegou nesse nível de maturidade, as escriturações são automáticas. Então, os próprios sistemas, ele recebe o XML do fornecedor, por exemplo, confere com o mesmo dado que está na web da Cefaz, ele faz algumas validações iniciais, como
inscrição estadual, CNPJ, enfim, entre outros, e ele lança automaticamente no sistema. Se os valores, número de pedido de compra, dentre outros, estiverem batendo de acordo com o sistema, porque a variância é de 0,01%, ou seja, praticamente não tem, o sistema já libera para a escrituração. Tá? Ele fica parqueado e libera para a escrituração. Isso para mim é integração de dado, é automatização de dado. Tá? Por quê? Se o dado da nota está correto, um dado que você tem no seu RP, no seu saneamento, das suas obrigações e operações estão corretos, em tese isso traz otimização. É óbvio, temos que ser transparentes como sempre, são investimentos que, além de lhe reduzirem despesas, né, do ponto de vista de auto de infração, multa, enfim, ele também traz um impacto do ponto de vista do acionista positiva na questão de quantidade de funcionários. A gente também não pode tapar o sol com a peneira, porque como o Davidson acabou de comentar, tem empresa que tem 2.000 guias no mês, você não vai ter 2.000 pessoas, que seja 100 pessoas fazendo o preenchimento das 2.000 guias. Então, quanto mais automatizando, menos pessoas você precisa. Só que aí é o ponto em questão. Acho que finalmente o mercado e os centros acadêmicos percebem que não é que é uma questão de eliminação de posições, na verdade é o contrário, é uma questão de mudança cultural. Você deixar de ter aquele pensamento operacional e ter aquele pensamento de fato de estratégia, de valor agregado ao que você está fazendo. E isso é muito bacana e você observa isso muito nas gerações, e curiosamente nas gerações, não nas mais novas que dizem, né, dos de 20 anos de idade agora, não. Eles são muito fanáticos por tecnologia, mas não no aspecto que a gente está debatendo. Eu digo que tem aquele tributarista, não importa se é advogado, contador, enfim, que ele tem mais tempo de trazer valor agregado do que ficar levantando documentação para depois avaliar alguma estratégia, como eu bem comentei. Então, eu do lado do contratante, o que mais me fascina, o que eu gosto é realmente uma integração de dados. Um exemplo muito claro para quem conhece é o famoso bloco K, né, que comentamos das obrigações, né, que o bloco K nasceu e renasceu e morreu e renasceu de novo já diversas vezes. Por quê? Porque você não tem uma condição hoje harmônica entre os estados e os contribuintes para você conseguir conferir na granularidade que o fisco requer. Apesar que o fisco já está pronto, o que não está pronto são os contribuintes, de fato. Né? O Deison está dando risada, mas é verdade. E uma vitória que é merecida, uma vitória dos contribuintes, é que dentro dessa obrigação existe um registro chamado 0210, que na verdade é você informar a receita do seu bolo, né? Como eu disse, e tem segredo industrial, a doutora sabe, trabalha com a LGPD, não faz sentido nenhum imagina a Coca-Cola vai fornecer a fórmula dela, por um acaso? Acho que não. Farmacêuticas, enfim, não vai. E aí, através de ações judiciais, enfim, foi através realmente das OABs, não foi de setores propriamente dito, que esse registro, inclusive, ele foi expurgado do layout, né? E o que é no final disso? A integração de dados, ou seja, a granularidade já está muito grande. O Big Brother, que o Derson comenta, que fazendo alusão de um livro da década de 80, falou que o Estado ia chegar lá no momento que ele ia saber para onde você vai, para onde você vem. Isso, de fato, já chegou, né? E uma outra particularidade para concluir, até em detrimento do tempo, eu, por estar trabalhando numa multinacional, e aí quem estiver me ouvindo, imaginem o quão é desafiador e complexo explicar todo esse cenário tributário para um alemão, e ainda em inglês. Então, imagina, é muito difícil. Então, aonde eu consigo trazer valor ao nosso trabalho, né? Aonde eu consigo trazer confiança? Através dos dados. Porque não adianta nada eu chegar amanhã e falar assim, olha, porque ontem na edição extra do Diário Oficial, a MP 1159 virou a lei 14.952 da exclusão do ICMS do PIS/COFINS. Não dá para você falar isso é muito nosso. Então, com o dado e o expertise da tomada de decisão daquilo que você vai propor de valor agregado, você consegue explicar e não importa o idioma, a cultura, o que seja. Então, eu olho muito na parte da integração de dados e eu trago muito essa figura para a minha equipe mesmo, né? Porque eu tenho uma equipe de reporting, de operação,
uma de compliance, uma de planejamento e uma de tecnologia. E eu trabalho, hoje departamentalizamos pelo tamanho do negócio, mas todos são iguais, todos têm que ser intelectuais, todos têm que trazer valor agregado, e por isso que eu brigo muito pela questão de desenvolvimento de tecnologia dentro do grupo, tá? Então, só trazendo aí o meu ponto de vista. Doutor Rafael, uma pergunta, uma curiosidade, tem ideia de qual o percentual desse investimento em tecnologia para compliance fiscal na empresa, né, no grupo, da Singenta? Também, se esse percentual ele é uma realidade de mercado ou é uma realidade própria da Singenta? Foi uma particularidade de vocês em vista da necessidade de aumento de tecnologia? Não, é uma realidade de mercado. A questão é o seguinte, é quanto você... Primeiro, qual é o seu cenário sistêmico e de processos, tá? Eu entendo que é uma realidade acessível para qualquer nível, qualquer mercado. A questão, fazendo uma analogia super pobre, mas você vai comprar um carro, você quer o básico, o intermediário ou o top de linha. O conceito é muito parecido, mas onde não foge, não importa o tamanho, é o escopo e o dado que você quer monitorar, tá? Claro que trazendo, doutora Tânia, para uma multinacional, é injusto você comparar uma gigante multinacional com outras empresas nacionais ou empresas até multi, mas de menor porte, óbvio. Mas a acessibilidade para esse tipo de ferramenta, ela é extremamente acessível e você consegue customizar conforme a sua necessidade. Depende muito da suma operação. Tanto que, conforme o Davidson comentou, eu fiz, né, pós em supply chain, que até para avaliar toda a questão logística, o que ele está falando é uma pura verdade, né? Tem muita questão logística que não leva em consideração o custo de frete, e sim a carga tributária efetiva sobre essa operação. Do meu lado, quando eu fui para a área de TI, mesmo atuando em finanças até hoje, para onde que eu fui? Fui para o lado de desenvolvimento de soluções e processos. Por que processos? Eu não posso burocratizar mais o meu processo, mais do que já é burocratizado pela própria legislação. Então, como é que eu consigo facilitar e auxiliar isso de uma forma com que a área de impostos, né, a consultoria tributária, ela não seja vista, doutora, como uma despesa, e sim ela seja vista como um parceiro de negócio, ser percebido como um parceiro de negócio. Esse é o lema que eu trago desde o princípio, né, no grupo, como head da divisão, e isso vem cada vez mais se desenvolvendo. Por quê? Eu aloco mais pessoas para ficar na linha de frente, agregando valor e menos trabalhando de forma braçal, e dá tempo para que os profissionais desenvolvam com mais perspicácia e com mais inteligência do que simplesmente operacionalizar. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Deixa eu insistir então na pergunta, só para a gente ter referência. É possível, não sei nem se essa informação pode ser passada, mas é possível quantificar em percentuais do orçamento anual da multinacional, da Operação Brasil, quanto que é investido em tecnologia para essa finalidade? Olha, em percentual, eu não posso em valores por sigilo, mas em percentual eu posso. Eu posso dizer para você que é menos do que 0,5% do orçamento da divisão financeira, não da minha divisão, da financeira. É menos de 0,5%. Eu estou com ela aberta aqui. E ela se paga muito rápido. É um valor bem acessível. Claro que a gente não pode comparar com a multinacional, mas como o doutor Rafael falou, essas soluções são customizadas de uma forma geral, né? Então, cada empresa coloca ali o seu volume necessário, mas como o doutor Rafael falou, é um investimento que se paga. Exato. E outra coisa, eu não posso... A gente tem que levar em consideração que no meu cenário eu estou falando de mais de 200 filiais, né? Está em 18 estados dos 27, é outro cenário. Então, a gente tem que levar em consideração também tudo isso. Mas a acessibilidade, doutor, é muito, muito tranquila. Acabou aquela questão dos gigantes e dos menores, dos médio market, acabou isso. Isso não existe mais. Existe simplesmente a demanda e a oferta. Tecnologia, quanto mais a gente investe, né, quanto mais ela evolui, mas ela fica mais barata, mais acessível. Isso funciona desde de um sistema, um smartphone ou outras questões.
Perfeito. Doutor Rafael e doutor Davidson já tem algum tempo no Sistema Indústria aqui da Federação de Alagoas e já participei de alguns ciclos de implantação do sistema, inclusive de alguns de automação, de análise de dados, integração de dados, e algumas vezes a gente já teve que fazer isso, e eu, da minha experiência, entendo que houveram alguns casos muito bem-sucedidos e alguns casos não tão felizes, né? O doutor Rafael falou muito sobre o dado, a qualidade do dado, a qualidade do cadastro. Isso é fundamental para o sucesso da implementação de qualquer ferramenta, de qualquer tecnologia. Eu queria, assim, aproveitar, doutor Rafael, aí, com a sua experiência, e doutor Davidson, para trazer aí alguns casos de sucesso e também de insucesso, porque com o erro a gente aprende, né? Então, casos de sucesso, se vocês pudessem citar pelo menos um de sucesso e um de não tem sucesso, mas de lições aprendidas, lições de aprendizado, para a gente trazer essa realidade aqui para as empresas e para o público. Bom, vou começar. Eu sou prestador de serviços, né? O Rafael, ele trabalha na indústria, então ele está prestando serviço para a própria empresa que ele atua, né? Hoje eu sou um consultor, né? Tenho desenvolvimento de tecnologia para negócios, né? Ou seja, eu ajudo empresas a chegar no melhor potencial delas na parte tributária, mas, obviamente, né, não é só consultoria tributária, né? A gente oferece também a parte da automação. Aí são vários, né? Bem-sucedidos, por exemplo, o ressarcimento. A gente hoje faz o ressarcimento de ST, né? Do Brasil inteiro. Inclusive, a gente tem de bastante fiscalização desse nível. O grande calcanhar de Aquiles das empresas é o estoque, porque o ressarcimento de CMST nada mais é do que um controle de estoque. E por que o calcanhar de Aquiles é o estoque? Porque ali tem uma presunção gigante, né? Principalmente na esfera estadual. Venda com nota, venda sem nota, né? Ainda tem questionamento se presunção cabe aí, mas se as empresas não têm um estoque adequado, você deixa o dinheiro na mesa, né? Principalmente no sentido de na maioria das empresas, por exemplo, a gente apura estoque negativo, né? Que em algum período dela ela vendeu mais do que comprou. Isso é uma verdade? Não necessariamente, mas ela não consegue ter o controle para não ter a ruptura de estoque de forma sistêmica, né? Então, não é que ela vendeu mais do que comprou, vendeu, né, comprou sem nota, enfim. Falta de controle mesmo, né? Que é a integração de dados aí que nós acabamos de comentar. Por outro lado, você vai mostrar para o filho se tem estoque negativo, como que você vai formalizar tudo isso, né? Então, tem uma grande questão aí de cultura também, né? Poxa, eu preciso agora controlar isso para melhorar meu processo. Ou seja, a gente chega na empresa com a solução, mas ela passa também, a gente passa por uma questão cultural de melhorar processo, olha, que você não pode fazer isso, a gente ajusta, orienta, e aí adequa sistemicamente aquilo que é possível adequar, né? E aquilo que não é possível. Por exemplo, posto de gasolina, né? Posto de gasolina tem uma informalidade muito alta, né? O pessoal tem direito ao ressarcimento da ST, né? Voltando para o combustível, mas pelo menos estou falando aqui da realidade de São Paulo, tá? Não estou falando do Brasil como um todo, né? São Paulo mesmo tem muita, infelizmente, falta de emissão de nota, né? E aí, como o contribuinte quer ressarcir, que tem o direito ao ressarcimento, o ressarcimento da ST não é não é um benefício do Estado, é um direito que está na Constituição Federal. Como ele consegue fazer isso de uma forma sem exposição, né? Então, o sistema, ele tem um limite, né? Se o empresário, o contribuinte, ele não tem os processos adequados, então a gente tem essa questão, né? De mapear, validar e verificar se você não tem exposição ao risco. Então, a gente ajuda o cliente até, às vezes, corrigir aquilo que está errado. Então, essa é a parte de sucesso, né? Insucesso é quando realmente a gente depende do projeto. O cliente às vezes quer uma Ferrari, né? Mas o orçamento dele é para um Fusca. Então, a gente tem que adequar isso daí em termos de orçamento. É isso que a gente consegue
propor, mas o que eu penso, né? Que a cultura da tecnologia e do processo dentro de uma empresa, assim como aconteceu com o ERP, né? Até a vinda né, daquele software que integra estoque, finanças, contabilidade, custo, as empresas não tinham um processo maduro, né? Com a vinda da implantação do ERP, né, principalmente né, os do exterior, lá os importados, né, assim como o Oracle, o SAP, né, as empresas entenderam o processo um pouco, maturaram esse processo de compliance, de conciliação, né? E você acaba amadurecendo o processo e melhorando, né, a questão de entrega, né, da qualidade da informação e como um todo. Então, a gente consegue implantar coisas mais interessantes aí quando a gente fala de tecnologia, né? Por outro lado, você tem, por exemplo, aqui nós temos o crédito acumulado, né? Quando a empresa acumula muito saldo credor. O que aconteceu? Né? A gente estava para implementar essa obrigação, né? Que é o crédito acumulado para as empresas transformar o saldo credor em crédito acumulado e poder pagar fornecedores, ativo mobilizado e tal. E aqui em São Paulo, existe uma obrigação acessória, na verdade, que você exige uma tecnologia apurada, você tem que colocar na mesma mesa, na mesma sala, a pessoa da contabilidade, custo fiscal, produção, tecnologia do cliente, né? E algumas outras áreas ali correlatas para a gente poder entregar o projeto. E aí tem, né? Quando a gente fala de projeto tecnológico, normalmente o problema não é a tecnologia, são as pessoas, né? Então, quando você coloca todo mundo numa sala, e aí a prioridade da área fiscal é uma, a prioridade da área contábil é outra, a prioridade da produção é outra, você tem um problema, né? De prazo, você tem um problema de adequação de dados, as empresas não estão preparadas para essa cultura ainda, né? E assim, isso eu entendo que vai acontecer, né? Só que ainda temos essas barreiras aí para superar, tá? É isso que eu gostaria de comentar sobre o sucesso e insucesso aí. Se me permite só fazer uma brincadeira, ele falou dessa reunião, né, que a gente chama de War Room, sala de guerra. Eu brinco, joga canivete na mesa, sai e tranca a porta. Porque para ver quem sobrevive, porque realmente é uma guerra o que acontece lá dentro. Mas eu tenho um caso aqui, doutores, muito agora engraçado, né? Na época foi trágico. Implementação da Resolução 13, Senado Federal Resolução 13 de 2012, que era a equalização, né, de alíquotas a 4% nas operações interestaduais para produtos importados ou que tivessem conteúdos de importado dentro da sua produção. Essa resolução veio, tá, gente, até hoje, até para evitar guerra fiscal, de fato, reduziu bastante, principalmente para os importados, mas para quem se recorda, você dentro do seu processo produtivo, para quem fosse indústria no Brasil e tivesse matéria-prima importada na sua produção, você tinha que demonstrar via origem do material mais situação tributária na nota fiscal, seja no XML, no DANF, no SPED e tal, qual era o conteúdo de importado daquele produto industrializado para você gozar do ICMS a 4% ou não. Imaginem assim, uma empresa que ela tenha no seu portfólio de produção 100 produtos, 120, 140 produtos. Uma coisa é você pegar uma montadora que monta 10 carros, 10 tipos de carro. Outra coisa é você pegar uma empresa química que faz matéria-prima, para ela é um acabado, mas faz matéria-prima para terceiros, como várias de cosméticos, pigmentos, químicos, fármacos e por aí vai. E dentro da implementação desse projeto, até fazendo esse contraponto que o Davidson trouxe, além de juntarem todas essas áreas em conjunto, o que ficou definido? O que a lei falava? Se saber seu conteúdo que foi consumido. Só que dentro de um sistema de um RP, por mais tecnológico que seja, a sua lista de consumo ela pode ter alterações. A matéria-prima acabou, mas eu tenho a B que qualidade, tecnologia é a mesma. E você vai lá e vai repondo. Isso é muito comum em qualquer segmento industrial. É muito comum. Só que, sistemicamente, o que a área de custeio, a área de TI sozinha analisou? Não, se é uma lista técnica, se eu preciso fornecer uma para o fisco,
eu vou pegar a lista técnica, que a gente chama de número 1. O que é a número 1? É aquela que você registra no sistema para fazer seu custo anual, não o custo médio, o anual. Ou seja, ela fica estática o ano inteiro. Então, no final do dia, eu não tive uma variação de consumo, eu não tive uma variação de custo. Então, o ano todo, o que se demonstrava para o fisco, o que se tinha no estoque, na comercialização desses produtos, é que eles sempre tinham o mesmo custo, a mesma origem, o mesmo conteúdo. Por quê? Porque não ia no consumo real, que é o que estava no meu estoque, é aquilo que eu recebi via nota fiscal. Isso não é de São Paulo, é resolução Senado. Aí no Alagoas tem a mesma vigência, a mesma regra para todos. Então, você tinha que buscar todas as notas de entrada contra as de saída, dividido pelo custo e achar num custo médio, que é o conteúdo de material importado, para você definir uma alíquota de ICMS. Olha que ponto chegamos. E em cima disso, ficamos por um ano utilizando uma lista estándar, e só depois de um ano que se conseguiu ajustar o processo, através de integração de dados e novo ferramental, onde eu vou buscar o consumo real, né? Para de fato eu ter certeza que aquela alíquota que está sendo aplicada ela é a correta, eu não sofrer um auto de infração a posteriori. Então esse seria um caso que eu diria mal implementado, mas que depois teve um final feliz. Em contrapartida, um que é muito interessante, que teve começou do início ao fim muito bem, e curiosamente isso veio à tona agora há pouco, acho que todos vocês acompanharam a ADC 49, né, não incidência de ICMS nas transferências. Só que essa matéria é sumulada pelo STJ há muitos anos atrás, que era a súmula 166. Faz muito tempo que essa matéria é sumulada. E aí, ok, decidiu-se, né, matéria de direito, não tem mais ICMS e tudo mais. Só que aí, para apimentar, aí aquela lei complementar 160 de 17, que trouxe agora, que pode se aplicar ICMS como subvenção de investimento para a redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Tá bom, eu tenho um benefício fiscal do ICMS, que ele reduz da minha base do IR, só que o Estado exige que aquele crédito eu estorne, por causa da não cumulatividade, e o estorno já é redutor já vai contra o meu custo, ou seja, já é uma despesa dedutível para o imposto de renda. Como é que eu vou consumir isso de novo? E aí, qual que foi a parte que muito interessante? É a junção. Teve uma equipe de 10 áreas que trabalharam nisso, mas sem a gente conseguir fazer uma simulação de entrada, consumo, processo, preço, estoque, saída, venda, e não conseguir calcular qualquer o delta entre o ICMS que eu estornei versus o que eu tributei na minha saída, esse projeto ele não teria sido implementado. E poderia se trazer um exército que isso não seria possível. Então, acho que esse é um caso muito feliz que acabou de se concluir a implementação. Sabemos que a matéria é controversa, né, no STJ, mas eu não vim discutir que agora de benefício fiscal de ICMS é só crédito presumido. Esse a gente deixa para um outro fórum, né? Mas esse seria um caso de sucesso que eu queria trazer para vocês, porque você traz 10, 11 áreas juntas. Isso que é muito interessante. E trazendo um paradigma, doutor, e principalmente doutor Luiz, se me permitir, apesar da minha formação ser em direito, eu ter feito contabilidade e TI, hoje eu trabalho numa área que a gente chama que é de multidisciplinar. Eu não trabalho só com direito ou só com finanças. A área é uma só. Então eu tenho tanto litígio, administração, né, administrativo, judicial, quanto também a parte financeira. Então, obrigações, apurações, auditoria, atendimento a fiscalizações e tal. E dá uma visão muito ampla, porque o time ele é multidisciplinar. É isso que eu quero também trazer como ponto de vista. Você não se ater só ao litígio, porque o litígio já foi, né? A gente está trazendo aqui o expertise porque é um mercado carente. Eu sei que é muito carente. Se em São Paulo é carente com devido respeito, imagina em outras regiões, com devido respeito. Então, é um mercado que ainda tem muito a ser explorado. E quando fala, se me permite, isso, doutor Escola concluir, quando se fala de reforma tributária, eu acredito que uma hora ela vai sair, mas do jeito que querem, o Brasil sendo uma federação, vai demorar.
muito. Falam-se de transição de 10 anos, fala-se de transição de 15 anos, transição de 7, enfim, não importa. Vai ter um período de transição onde vai surgir muita oportunidade. Vai surgir muita, muita oportunidade. Então, acho que se for para um momento para se debruçar sobre tecnologia, consultivo, financeiro e a matéria de direito, o momento é mais do que agora, muito mais do que agora. Tá? Então, trazendo esse exemplo para vocês também de 2 casos aí que tivemos nos últimos anos. E me cortem, porque eu falo demais, gente. Me cortem. Então, tá ótimo. Nós estamos nos aproximando, né, no final do nosso painel, faltam poucos minutos, mas eu queria encerrar aqui, doutor Gustavo, com a última pergunta, e aproveitando toda a conversa que a gente teve hoje sobre essa mudança cultural e do perfil das empresas e dos profissionais dessa área tributária, né, na área de compliance fiscal, lembrando de um curso que eu fiz há muito tempo, né, ainda era estudante de administração, e eu fiz um curso no Sebrae sobre contabilidade para não contadores, né? Muito interessante, falava sobre os processos da contabilidade. Não era um curso para ser contador, mas ensinava um pouquinho sobre o que era contabilidade na empresa. E no final do curso, na hora da avaliação, teve uma empresária que disse: eu vim para esse curso para eliminar meu contador. Depois do curso, acho que eu vou pagar dobrado para ele. Então, terrível. Essa foi boa. Eu queria, para finalizar, né, já agradecendo, mas para perguntar sobre qual o papel do profissional tributarista, né, nesse novo cenário de tecnologia. O doutor Rafael falou da multidisciplinaridade, né, da equipe dele e dessa necessidade do profissional ter outras competências, né? Então, qual seria esse perfil desse novo profissional? E se ele ainda será necessário, né, nas empresas depois disso, né, com o uso dessas tecnologias e também da inteligência artificial, né? A gente não falou dessa aplicação completamente, mas ela está embutida na automação do processo, numa integração de dados, você tem inteligência artificial. Então, vai tornar desnecessário mesmo esse profissional? Ou como é que a gente vai fazer? Vai continuar pagando ou vai pagar dobrado? Me permite, Leison, eu iniciar essa? Por favor. Eu achei isso curioso e fazer uma provocação. O doutor Luiz está falando? Desculpe. Uns 2 minutinhos para cada um. Perfeito. Só um parênteses, uma provocação. Fala-se tanto de inteligência artificial. Há 15 dias atrás, uma inteligência artificial criou uma fake news onde o Pentágono estava pegando fogo e as bolsas despencaram. Agora, quem criou a inteligência artificial agora está contra o desenvolvimento rápido dela, né? Então, acho que vale isso para reflexão. Mas eu sempre defendi uma tríade, doutores, do profissional, e não é de agora, eu defendo há muito tempo. O que é essa tríade? Para mim, o profissional tributarista, não importa se é o advogado, se é o contador, se é não importa. O profissional tributarista, ele tem que ter uma habilidade analítica, que é a técnica, uma habilidade de atitude, ou seja, ele tem que ter uma comunicação efetiva, tem que saber falar, tem que saber se expressar, porque aquele que é muito técnico, ele vai ser necessário, mas ele não vai conseguir ser percebido como um valor agregado, e realmente a parte de mudança de cultura de pensamento, que é a parte de processo, onde ele cada vez mais incorpore inovação e adoção de tecnologia. Ele não precisa criar a tecnologia, porque não é nem papel dele, seria um extra. Mas ele tem que, a gente comenta muito, ele tem que trazer para ele no mindfulness dele a inovação e a adoção de tecnologia, para que isso se torne presente diariamente, porque senão, de fato, você não sobrevive. Mas não é sobrevive por causa da tecnologia avançada, porque você não consegue acompanhar a celeridade das coisas como elas estão. Então, no meu ponto de vista, menos que 2 minutos aí, essa tríade que eu defendo aí para o profissional tributarista, não só do futuro, tá? Do presente e de um certo passado já. Obrigado. Bom, complementando aí o que o Rafael falou, ele já falou, acho que as partes mais importantes, também entendo que o profissional tem que ser analítico, até porque, na maioria das vezes, quando eu vou quando o cliente me chama, o problema já está
instaurado, quem está cobrando o cliente são os acionistas, né? E eu falo, poxa, mas por que agora, né? Ou seja, se a gente poderia ter tomado essa solução há 2, 3, 5 anos atrás, né? Então, assim, falta um pouco essa parte analítica de entender por que eu estou ali, né? Eu, como profissional, eu estou ali para quê, né? Hoje, o tributarista, principalmente o que está dentro da empresa, ele não pode ser mais um burocrata, né? Ele tem que fazer parte da comissão das reuniões de SNLP, do pessoal de supply chain, ele tem que fazer a parte de treinamento de compras, de vendas, ele tem que prover, né, essa informação, e aí entra a habilidade de comunicação, né, analisar os dados, sabendo que aqueles dados são importantes. Por exemplo, tem empresa que já está com 1 bilhão de ICMS, isso é números reais. Mas por que eu não monetizei esse 1 bilhão antes, né? E agora? Por que estão chamando isso agora? Então, assim, eu acho que a proatividade, a questão de entender o seu contexto, entender que você, como prestador interno ou externo da empresa, não poderia deixar dinheiro na mesa, é claro que de uma forma responsável, né, de forma ética, sem expor a empresa ao risco, né? Trazer resultado, né? O resultado como eu vou trazer um resultado, né? Como que eu vou propor ser mais relevante. Então, acho que o profissional, no geral, ele precisa ser um pouco mais relevante. É preciso estudar muito? Depende. A relevância, ela não necessariamente está no conhecer tudo. Senão é loucura a gente querer também conhecer tudo, mas focar naquilo que realmente importa para o varejo, importa para o seu cliente, importa para uma prestadora de serviço. E um regime especial não conseguido, ele pode colocar sua empresa num patamar inferior a quem conseguiu um regime especial. Então, a relevância é o que vai trazer você como um profissional desejado, procurado e bem remunerado, por que não, né? Obrigado aí pelo tempo também, espero ter atendido. Senhoras e senhores, meu prezado amigo Davidson, Rafael, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Doutora Tânia, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, né, e encarado essa missão. Aos presentes, eu diria que todos aqui envolvidos certamente deram um show sobre esse tema. Um tema inserido aí num cenário altamente desafiador. Se é desafiador para eles que estão lá em São Paulo, inserido num contexto de empresas que têm orçamento para fazer investimento em tecnologia, que tem a preocupação com compliance, com esse investimento, especialmente porque são empresas que possuem gestão profissional, e eu sempre falo sobre isso nas aulas, nos encontros, né? Aqui em Alagoas, Davidson e Rafael, a gente enfrenta um outro desafio. Vocês falaram aí, en passant, sobre mudança de cultura. A gente enfrenta aqui o decorrente da gestão familiar. A maioria das empresas inseridas no nosso contexto aqui possuem gestão familiar. E o gestor, né, dessas empresas presta conta para quem? Contas para quem? Para ele mesmo. Diferente de uma grande empresa com gestão profissional lá, onde o executivo, o diretor, o conselho presta contas para o acionista, para o investidor. Então, óbvio que naquele cenário lá a preocupação é muito maior. Aqui a gente enfrenta esse desafio de mudança de cultura, né? É difícil, muitas vezes, convencer o aqui, né, inserido nesse contexto da gestão familiar, da importância da preocupação. Então, falar em gestão de risco, né, que é o pano de fundo desse evento, passa necessariamente por isso. Então, é um tema muito desafiador para eles lá e para a gente aqui muito mais. Então, agradeço a confiança de todos, meus amigos que estão lá em São Paulo. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai fazer um intervalo agora e de 10 minutinhos convido os senhoras e senhores para um coffee break, um lanche ali rápido, e aí na sequência a gente já volta para o segundo painel. Muito obrigado. Até logo, um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.